Então, vamos continuar. Lembra que eu estava falando com vocês, para aqueles que entraram agora, sejam todos muito bem-vindos. Desculpem essa confusão aqui do começo, mas vocês sabem que essas coisas de computador nos ajudam, mas às vezes eles dão uns problemas inesperados. Mas eu estou muito feliz em ver tantos de vocês aqui, vendo tanta gente também participando no Facebook e no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. E sabem que eu estava falando com vocês que aqueles que não têm o formulário que eu enviei previamente para alguns, vocês poderiam pegar uma folha de papel, uma folha de papel ou mesmo um caderno e construam ali o seu formulário de 5 colunas. Na primeira coluna, vocês escrevam assim, parar de fazer, tá? Porque durante a palestra eu vou falar muitas coisas que talvez vocês se identifiquem e que vocês, tipo, nossa, eu faço isso, né? E aí vocês anotem lá, na lista de parar de fazer, vocês têm parar de fazer. Depois temos fazer menos, coisas que vocês precisam fazer menos, e anota ali. Na terceira coluna, vocês escrevam continuar fazendo, porque eu tenho certeza que muitos de vocês têm boas práticas e que por isso vocês devem continuar fazendo. Na outra, existe fazer mais, coisas que vocês têm feito, que são boas, que são positivas, mas que vocês precisam fazer mais frequentemente. E a última coluna, começar a fazer coisas que vocês vão falar que vocês vão concordar comigo e vocês falarem assim, nossa, eu preciso começar a fazer isso. E aí você anota. Você sabe, a gente fica ouvindo as coisas interessantes, tudo, mas aqui a gente recebe tanta informação o tempo todo e a gente não retém tudo isso. E às vezes a gente pode perder a oportunidade de colocar em prática dicas boas, práticas, que a gente esquece, tá bom? Então, lá, parar de fazer, fazer menos, continuar fazendo, fazer mais e começar a fazer. Muito bem. Vamos lá, então. Nós temos aqui, eu gostaria, voltando, né? Agora, vamos lá, que agora a gente vai firme. Desculpem essa confusão toda, mas vamos lá, gente. Olhem só, como eu disse para vocês, não existe receita pela diferença que nós somos, por tudo é tão diferente, as pessoas são tão diferentes, e não existe receita pronta. Mas uma coisa que existe muito entre os pais, entre nós pais e avós que cuidamos, que educamos os filhos, às vezes é uma culpa, sabe? Culpa. Culpa por não estar fazendo aquilo que deveria, culpa por não ter tempo de fazer o que gostaria, e essa culpa, às vezes, faz com que nós tenhamos um comportamento que nem sempre é produtivo. E isso acaba prejudicando muitos filhos. Mas antes de entrar nesse ponto, eu gostaria só de relembrar aqui com algum de vocês como era antigamente. Por que eu digo isso? Eu tive o meu primeiro e único filho aos 40 anos. Eu me lembro que quando meu filho nasceu e eu estava naquele lance de troca de fraldas, uma amiga minha, que inclusive está aqui, que é a Silvia, eu estava naquela coisa de fraldas e nós estávamos falando, né, uma chamada, e ela mostrando para mim o vestido que ela ia usar no casamento do filho. Então, tipo, a minha amiga da minha idade, ela estava casando filho e eu estava trocando fraldas do meu. Então, eu estou, assim, bem atrasada nesse sentido. Então, a maioria das mulheres de 52 anos, como eu, já tem até netos. Mas, enfim, isso me dá uma boa perspectiva de duas gerações nas quais eu vivo. A geração das mães e a geração das vós. Isso é muito positivo, porque, como eu disse, a minha compreensão desse papel é diferente, porque eu comecei a ter filho na época que eu supostamente seria avó. Aí vocês me digam, mas o que isso tem a ver comigo? Tem a ver comigo porque eu tenho agora aqui algumas coisas para levantar com vocês, para falar com vocês sobre
como nós éramos antigamente com os nossos pais. Eu me lembro que quando a gente fala assim, os seus pais estavam preocupados com se você estava feliz, se os filhos estavam felizes. Gente, não existia isso. Não existia aquela preocupação assim, será que meu filho está feliz? Porque hoje em dia nós temos uma cultura de felicidade obrigatória, como se todo mundo fosse obrigado a fazer. E aí podem me dizer, mas como que isso pode vir de uma psicóloga positiva? Sim, eu sou uma psicóloga positiva que estudo a felicidade e trabalho sobre felicidade. Mas a felicidade, gente, ela não é algo que nós devamos cobrar de nós mesmos e das pessoas com que nós vivemos. A felicidade, ela não é um padrão onde quem é feliz está bom, está realizado, é um bom cristão, uma boa pessoa, e quem não está infeliz não é. As coisas não funcionam assim. Não é assim. E os pais, nessa procura de felicidade para os filhos, assim, não, meu filho tem que ser feliz, meu filho tem que ser feliz, ele não pode sofrer o que eu sofri, ele não pode não ter o que eu não tive, ele não pode passar com vontade como eu passei. Para tudo. Porque isso tem sido erro, esse tem sido o erro de muitos pais. E nesse tempo de pandemia, o que acontece? A gente vê o resultado desse erro, sabe por quê? Vou falar para vocês uma coisa. Quando nós temos essa coisa de fazer o filho feliz, o filho tem o tempo todo estar feliz. É como se a vida fosse um show, e vida não é show. Onde ele tem que ter o que ele quer, ele tem que ter a brincadeira que ele quer, ele tem que ter o aparelho, o celular, e isso, aquilo, ele tem que ter para ser feliz. Não é assim a vida. A nossa vida de antigamente, onde nós não tínhamos nada disso, nós não éramos infelizes por não ter. Mas o não ter ou ter ouvido dos nossos pais, eu não posso comprar isso para você, nos ensinou uma coisa que se chama resiliência. A capacidade de se adaptar e resistir às frustrações. E o que os nossos filhos hoje, muitos dos nossos filhos e netos não conseguem hoje, é lidar com as frustrações, porque eles não sabem o que é, muitos deles, falar assim, nossa mãe, eu quero esse tênis que custa sei lá quanto. Aí a mãe ou o pai se mata para fazer como se o filho só fosse ser feliz se ele tivesse aquele tênis, ou aquelas calças, ou aquele celular. E aí os pais se matam para comprar aquilo para o filho, na expectativa que o filho seja mais feliz porque tem aquilo. E o que a gente encontra, na verdade, infelizmente, é o oposto. As crianças muitas vezes não dão valor para o que têm, porque elas têm tudo. Ou se não tem tudo, tem quase tudo. Ou se não tem quase tudo, elas ficam insatisfeitas porque elas não têm. Não aprenderam como nós tivemos que aprender, que na vida não se pode ter tudo. Que na vida as coisas não são como nós queremos, mas elas são como são. E nesse tempo de pandemia, muitos dos jovens e das crianças mais novas, elas entram num estado muito preocupante de estresse, porque elas não sabem lidar com a questão de não pode. Porque muitos pais dessa nova geração não conseguem dizer não pode. Não conseguem colocar para os filhos um limite. Porque a vida é tão corrida, a vida é tão complicada, e aí é mais fácil a gente dar um tablet ou dar um telefone para o filho e deixar o filho ali só recebendo tudo do mundo da internet. E nem sempre o que eles recebem é bom. No mês passado, eu fiz uma live sobre depressão e suicídio. E eu falei sobre a questão do suicídio como resultado de depressão. Mas só que, sabe o que acontece entre os pré-adolescentes e adolescentes? Um número absurdo de suicídios acontece por conta da internet, por conta de jogos da internet que motivam a criança a cometer suicídio. Não só motivam, mas alguns deles exigem isso.
Vocês devem ter ouvido, né? Teve aquela história do Baleia Azul, mas existem outros jogos também que eles, imagina, a criança está ali ligada, a internet ligada, a câmera ligada, e eles acabam vendo que a criança faz alguma coisa que os pais não vão aprovar. Ou vêm os pais, ou pegam os detalhes da criança, e depois eles chantageiam as crianças com aquela informação. E muitas pessoas falam assim: você só vai se libertar se você fizer isso, isso e isso. E as crianças começam a seguir aquele jogo de morte. E no final, às vezes, mandam roubar, mandam fazer coisas ilegais, muito transporte de droga. Você vai ter que pegar um pacote não sei onde e vai levar não sei onde, porque senão eu vou contar para sua mãe ou eu vou na sua casa, e isso apavora as crianças que não têm um preparo emocional, não estão fortes o suficiente emocionalmente para dizer não, e elas acabam fazendo. E a última, e depois que eles fazem o que querem fazer, eles falam: então agora você vai ter que se matar. É uma situação muito, muito grave. E eu vou falar com vocês daqui a pouco como é que a gente evita esse tipo, que nossos filhos corram esse risco. Vou falar no sentido de como nós podemos fortalecer emocionalmente os nossos filhos. Eu creio que agora a Márcia já está pronta para falar. Vamos lá, Márcia? Ok, estão me ouvindo? Ai, glória a Deus. Então, boa tarde a todos. Desculpa, né, todo o transtorno que nós tivemos, mas eu queria deixar só um recadinho aí para quem está nos ouvindo pelo Facebook, pelo YouTube, né, e pelo Zoom também. No final da palestra, nós estaremos sorteando uma blusa B, farda B, que nem essa minha aqui, ó. Mas para isso você precisa comentar. Basta você colocar blusa, você tem que colocar blusa B, o seu nome e o nome do seu clube, ok? E no final nós iremos fazer o sorteio. Outra coisa também, você precisa, se você tiver alguma pergunta, creio que a doutora já mencionou, né? Eu estava sem áudio, não estava conseguindo, mas se você tem alguma pergunta, você já pode deixar a pergunta aí em uma das nossas plataformas, tá bom? Então, repetindo, se você deseja participar do sorteio da blusa B, a farda B aqui dos aventureiros, a qual eu estou vestida, tá bom? Você precisa colocar lá no comentário, ou no Zoom, ou no YouTube, ou no Facebook, blusa B, coloca o teu nome e o nome do seu clube. Tá bom, doutora? Obrigada aí por ter aberto esse espaço. Muito obrigada. Nada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Eu sei que existem também outros clubes de aventureiros, outros líderes de aventureiros e de desbravadores assistindo. Fico muito feliz com a presença de vocês todos, com a audiência de vocês. E é sempre uma excelente oportunidade de ganhar essa camiseta linda, amarela, que é a minha cor preferida. Então, entenderam? Coloquem aí blusa B, né? E o nome de vocês e o nome do clube, porque o pessoal da equipe técnica vai fazer lá o sorteio e no final do nosso encontro hoje, vocês saberão quem será o vencedor e aí depois conversam com vocês direitinho para combinar o envio do prêmio. E também ficarei muito feliz se vocês fizerem essas perguntas, porque assim, hoje, como nós tivemos esses desencontros, nós perdemos alguns minutos preciosos, mas todas as perguntas serão respondidas. Se não hoje aqui, eu vou responder em privado para cada pessoa, tá bom? Porque, obviamente, não vou poder responder todas as perguntas por conta do tempo limitado, mas sua pergunta será respondida, tá bom? Então, vamos voltar, gente. A questão, então, desse enfraquecimento emocional das crianças, muito vem dessa nossa crença de que o filho tem que ser feliz e que para ser feliz ele vai, então, ter que ter, né? Ele também não pode ouvir não. E, gente, isso é uma coisa que nós, como pais e como educadores, nós temos que riscar do nosso caderno. Nós temos que dizer não, sim. As crianças precisam aprender a lidar com a frustração. Gente, tem criança que não consegue se sentir frustrada.
Ela não consegue se sentir, sabe assim, quando... vamos dizer, eu vou dar um exemplo para vocês que muitos de vocês já provavelmente já experienciaram. De você virar e falar assim, você fala para o seu filho, olha, você já usou muito eletrônico hoje. Vamos lá, vamos pôr um limite, né? Então, hoje você só vai assistir X, usar eletrônicos por 1 hora. Ou por 2 horas, ou sei lá, o esquema que vocês vão arranjar com seus filhos. Aí, quando você chega, acabou o tempo, você desliga, ou tira o celular, ou desliga a internet, alguma coisa assim, aí daqui 15 minutos ele começa. Não tem nada para fazer, não sei o que fazer. Aí ele começa a te incomodar porque ele não tem o que fazer. Gente, aí vem uma frase minha que eu até queria que anotassem, que eu vou fazer um cartaz sobre essa frase, assim. Quando a criança não tem trabalho, ela dá trabalho. Sabe aquela coisa de que as crianças precisam ter o que fazer. E uma das coisas maravilhosas que as crianças têm que fazer é serviço doméstico. Eles precisam aprender isso para a vida. Eu me lembro do tempo onde as meninas e os meninos, eu vou falar agora da minha experiência da educação maravilhosa que a minha mãe, Isa Costa, nos deu. Meninos e meninas, nós aprendíamos todos os serviços da casa, inclusive cozinhar, limpar, lavar. E eu sei que isso foi tão positivo que os meus irmãos, ótimos maridos, justamente porque eles foram treinados para saber cuidar de uma casa. E os filhos de vocês? E as filhas? E seus netos? Eles estão preparados para a vida? Porque na vida, todo mundo cuida da casa, tem que limpar a casa, tem que fazer serviço de casa. Eu até estava comentando esses dias com uma pessoa que nos meus vídeos, gente, eu lanço vídeos diários no YouTube para ajudar as pessoas a serem mais felizes, e nesse mês, para serem mais otimistas. Então, só colocar lá meu nome, ou se você está assistindo no YouTube e você não está inscrito ainda no meu canal, se inscreve, clica no sininho das notificações para saber dos meus vídeos novos. Mas, enfim, nesses meus vídeos diários, eu dou essas dicas de como as pessoas serem mais felizes. E uma pessoa falou para mim assim, nossa, mas você dá sempre exemplos de serviços domésticos. E eu falei para ela, sim, para essa pessoa, sim, porque... Se eu for dar exemplos, por exemplo, de vida profissional, nós somos tão diversos, nós moramos em lugares tão diferentes, nós temos atividades tão distintas. É muito complicado eu conseguir usar um exemplo do trabalho onde todo mundo se identifique. Mas, entretanto, serviço doméstico, todo mundo tem que fazer. E quando eu falo que todo mundo tem que fazer, eu incluo as crianças, gente. As crianças, aprendeu a andar, ela já consegue andar, então já tem serviço na casa que ela possa fazer. Aí, vocês falam assim, nossa, mas isso não é escravidão. Não, isso é educação. Você está ensinando o seu filho a lidar com a vida, e a vida inclui serviço doméstico. E quando você ensina o seu filho a cuidar de uma casa, gente, em termos educacionais, tem tanta coisa sendo desenvolvida aí, os professores vão entender na minha linguagem, porque desenvolve coordenação motora grossa, coordenação motora fina, lateralidade, conceito de espaço, de distância. Gente, o serviço doméstico é um excelente método de ensino. Não só em termos de desenvolvimento físico, emocional, mas também cognitivo e espiritual, por que não dizer? Porque nessa vida nós temos obrigações a fazer. Nós não podemos criar os nossos filhos com a ideia de que eles terão servos e servas, né, para fazer aquilo que lhes cabe. E isso é muito importante quando a criancinha é pequenininha, ela começa quando? Já pode andar? Então, traz para cá para a mamãe ou para o papai os sapatos que estão espalhados. E a criança, é uma brincadeira. Aí ela vai lá e pega. Outras coisas, vai crescendo, vai começando a aprender e ter obrigações em casa.
limpar, arrumar o seu quarto, arrumar a sua cama, cuidar da casa, pôr lixo para fora, levar o cachorro para passear. Gente, a lista é enorme. E muitas vezes os pais estão tão sobrecarregados porque eles pegaram tudo para eles e o filho fica lá com aquele, na vida da internet, à mercê das coisas que vêm para elas. Vamos pôr essas crianças para trabalhar em casa, gente? Vamos pôr essas crianças para aprenderem a dobrar roupa, cuidar da roupa. Essa é uma atividade que pode favorecer muito. Eu vou lá dar essa dica para vocês. Quando sai a roupa do varal, por exemplo, né? Teve um processo antes. Colocar roupa para lavar. Então, quem vai fazer o quê em casa? Um coloca a roupa para lavar, o outro estende a roupa no varal ou põe na secadora, que é a realidade de algumas pessoas que vivem na Europa, que não tem só para secar roupa, então põe na máquina de lavar, secar. Aí o outro tira, e uma coisa legal, todo mundo dobra a roupa. Todo mundo senta e dobra a roupa. Aí você vai me dizer, mas eu que não aguentar, porque eles vão dobrar a roupa mal dobrada. Deixa eu começar a aprender. Deixa eu aprender como é que dobra, ensina como é que dobra a roupa. E aí a família faz aquilo junto. Aí você fala, isso é tão utópico. Conheço uma pessoa que ela não criou o filho dela assim. E aí o filho, toda vez que ia sair, mãe, cadê a minha camisa? E a mãe saía correndo para passar a camisa dele. Aí passava a camisa, a criatura não dizia obrigada, obrigado, mãe, porque é tipo como se fosse a obrigação da mãe, né? Servir. E aí a mãe vinha com, eu me lembro que eu vi isso, e ela veio, filho, como é que faz isso aqui no celular? Ah, mãe, depois eu vejo isso que agora eu não tenho tempo. Aí eu vi aquilo e falei assim, nossa, que falta de gentileza com a mãe, né? E é uma falta de educação também. E aí ele subiu correndo, aí daqui a pouco, mãe, a minha camisa não tá, aquela camiseta que eu adoro, não tá na minha gaveta. E lá a mulher largou o telefone, foi atrás procurar a camiseta, e eu, Senhor da glória, o que é isto? Coitada dessa mulher e coitado desse filho. Sabe por que coitado? Porque ele não sabe o que vem pela frente. A mamãe não vai estar do ladinho dele para procurar camisa para ele, não. E aí o que acontece? Essa mãe começou a mudar. A mãe começou a colocar. Aí vocês digam, é tarde demais. Não, não é tarde demais, não. Parou. Ela simplesmente parou de colocar as camisas lá. Aí ele gritava, mãe, cadê minha camisa? Ela não sei, vai procurar. Pelo menos eu já fiz o favor de lavar. E aí começou a mudar. E aí ela começou a alterar o comportamento dela no sentido de que deixa o meu filho procurar roupa. Mas não está passada. Ela fala, então eu vou te ensinar como é que passa. E ela falava para ele como é que passa. E ele ficou bravo, ele ficou aquilo tudo. Não sei, e ela falou assim para ele, filho, você não está muito ocupado para me ensinar aqui como é que usa aqui no celular? Pois é, agora estou muito ocupado, porque eu estou aqui aprendendo como é que faz isso. Aí ele, não, mas peraí, vamos fazer assim, eu te ensino isso e você passa a camisa para mim. Ela falou assim, não, obrigada aqui, não precisa não. Precisa não, porque olha o jogo da troca. A vida não é troca, gente. A gente não pode criar os nossos filhos com essa ideia de que ele faz alguma coisa e vai receber outra coisa em troca, porque a vida não é assim. Quem é aqui que recebe alguma coisa porque passa roupa, porque lava roupa, porque põe para lavar, porque estende, porque lava louça, porque faz comida? A gente não ganha nada com isso. Então, por que nós vamos ensinar os nossos filhos a ganharem alguma coisa por fazer serviço doméstico? Serviço doméstico pertence a todos. É por isso que a gente não fala assim, porque o meu filho me ajudou. Não é que me ajudou, porque o serviço não é meu, o serviço da casa é nosso. O meu filho faz a parte dele, o meu marido faz a parte dela, ou a minha esposa faz a parte dela, e eu faço a minha parte. Isso é assim que as coisas funcionam. Tá vendo como nós temos que mudar o nosso conceito do que a gente pensa? Porque a gente pensa que fazer as coisas todas para os nossos filhos, nós estamos ajudando, mas não estamos. Nós estamos prejudicando o desenvolvimento deles.
E aí, esse lance da frustração que eu falei com vocês, é isso. Muitas crianças e adolescentes não sabem lidar com a frustração. Aí eles crescem, aí eles se apaixonam. Aí a menina, vamos dizer, no caso de um menino que começa a convidar a menina, diz que gosta dela, ela fala, não, eu não gosto de você, não, eu não quero você. Ele não consegue lidar com essa frustração serve como um gatilho para jogá-lo numa depressão. E, queridos e queridas, o ápice da depressão é o suicídio. Vocês estão vendo como isso é um percurso perigoso? Nossos filhos precisam aprender que a vida é feita de limites. Nós não podemos tudo, não podemos ter tudo, não podemos fazer tudo, nós não podemos, porque a vida não é assim. E outra coisa que a gente vê, às vezes, em casa também, e que é chocante, porque é muito prejudicial. Tem o pai e tem a mãe, vamos dizer. Aí a mãe fala para o filho assim, ou o pai fala para o filho, vamos usar o exemplo do pai. O pai fala para o filho assim, olha, vai lá, pega o aspirador, porque, gente, quando o filho tem a partir dos 10 anos, ele é capaz de pegar o aspirador para aspirar o carro, por exemplo, para aspirar a sala, para aspirar alguma coisa. Pega lá o aspirador para aspirar o carro. Aí o menino está jogando, e não pode parar o jogo, porque existe essa ideia na vida deles, que é como se a vida fosse o jogo. Se parar, eu vou morrer para sempre. Né? E o que não é verdade, que nós temos que começar a ensinar aos nossos filhos que o jogo também tem tempo. E na hora que é para acabar, é acabar. Ou o filho acaba, ou nós acabamos. É simples, né? É assim. E aí o pai pede para o filho fazer uma coisa, aí a mãe vai lá e fala assim, não, deixa que eu faço. Ai, gente do céu. Me digam, quem é que vai estar na vida do seu filho, lá no emprego do seu filho, que o seu filho vai ter que fazer um serviço, um patrão, o chefe dele fala, olha, você vai ter que fazer isso. Aí o filho olha e fala assim, não vou fazer isso, não quero fazer isso. Aí, quem é que vai lá fazer o serviço dele? Ninguém. Sabe o que vai acontecer? Ele não vai ficar naquele serviço. Porque ele não aprendeu um outro princípio muito importante que muitos pais esqueceram, que é hierarquia. Queridos e queridas, o mundo é feito de hierarquias. Existem pessoas no topo da escada e pessoas nos degraus de baixo da escada, sabe? Nós não estamos no mesmo patamar. Nós estamos em degraus diferentes. Na sala de aula, o professor está num degrau acima do aluno. Em casa, os pais estão num degrau em cima dos filhos. E os filhos precisam respeitar os pais. Aí a gente fala assim, nossa, meu filho não me respeita. Gente, vocês não podem falar isso, porque palavra tem poder. O seu filho tem que te respeitar. Então, você precisa aprender como se dar o respeito. Que é isso? Aquela mãe que o filho grita, cadê a minha camisa? E ela sai correndo para passar a camisa dele, ela não se dá o respeito. Porque, primeiro, o filho nunca, jamais poderia falar com ela dessa forma. Nós precisamos nos dar o respeito. Eu me lembro que uma vez eu vi um vídeo de um educador também, que eu gosto muito, e ele contou a história de que um pai se esforçou todo tal para fazer aquela coisa, o sonho de ir para a Disneylândia. Aí os filhos foram, não ligavam, não telefonavam, nada para os pais. Né? E os pais ficavam correndo atrás. Ai, filho, você tá... Ai, filho. E os filhos nem aí para os pais. Isso é falta de consideração, isso é falta de respeito. E eu digo para vocês que em muitos casos, não são todos, em muitos casos, os pais não se deram respeito. Porque a partir do momento que um pai, por exemplo, faz um empréstimo, a mãe faz um empréstimo para mandar o filho para a Disneylândia, ou para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para onde for, já está errado. Porque você já está ensinando para o seu filho que ele precisa dar um passo para além do que a perna pode dar para se satisfazer. E a vida não é assim. A vida não é assim. Mas esse pai fez isso. E aí, o que ele esperava? Não, porque eu quero ver meus filhos felizes. Eu sempre sonhei em ir para Disney e nunca pude. E agora eu fiz isso para os meus filhos. Aí ele foi buscar os filhos no aeroporto e os filhos entraram com uma cara assim de...
Nossa, aquela cara... Quem tem filho, assim, pré-adolescente, adolescente, conhece essa cara de... E aí, filho, como é que foi? Foi bom. E aí, mas como? Foi bom, foi legal. Não, filho, como é que não sei o que... Pai, se é para falar, eu vou falar. Eu só tive internet durante 2 dias, porque os outros 2 dias eu não tinha internet, porque você não pagou a internet, não sei o que, então... E ele conta, né, essa história que eu ouvi, o pai conta, ô filho, desculpa. Ai, eu, gente do céu, o que é isso? Aí, só sei que também esse pai passou por um processo, e na próxima vez que o filho fez isso, ele simplesmente não pôs mais internet no telefone do filho. Porque é assim que a gente ensina. Assim que a gente se ensina. Ele não pôs na internet, ele parou de fazer isso. Porque muitos filhos pensam que quando, né, filhos que são criados nesse processo do pai e a mãe como servos, como sei lá o quê, né, a palavra, com desrespeito total aos pais e aos filhos, sabe o que acontece muitas vezes? Esses filhos são aqueles filhos que só querem. Quando chega na vida adulta, não tem nenhum, o mundo não dá coisas para eles. E eles se frustram e se adoecem. Mas essa ingratidão é porque eles não entenderam a questão da hierarquia. E esses filhos que não aprendem a respeitar os seus pais, dificilmente terão sucesso na vida, porque eles terão chefes. Eles terão chefes e eles vão ter que aprender isso. A última coisa que eu gostaria de falar com vocês, eu lamento muito que o tempo está tão adiantado, mas eu quero ainda responder algumas perguntas para vocês. Mas a outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é da importância daquilo que vocês falam para os seus filhos. Sabe, quando os pais falam assim para os seus filhos assim, você é... Gente, não digam o que o filho é. Porque quando você fala que o filho é uma coisa, palavra tem poder. O seu filho vai ser aquilo. Se você falar, meu filho, você é um preguiçoso, vai ser um preguiçoso. Minha mãe acha que eu sou preguiçoso mesmo. Filho, você não dá para estudos. Ele não vai dar para estudos, porque a mãe falou isso, o pai falou isso. Então, não pode, gente. Tem até uma frase que eu gosto de dizer, que é assim, ó, não diga que seu filho é algo que você não quer que ele seja. Que se você fala, ele vai ser. Se você fala assim, você é um desobediente, ele vai ser. Você... Cuidado com o que vocês falam. E também cuidado com o oposto. Filho, você é tão inteligente. Gente, isso pode causar uma grande insegurança no filho, porque quando o filho se depara com uma situação que ele não sabe como resolver, ele entra em parafuso, porque assim, nossa, minha mãe espera, meu pai espera que eu sou inteligente, eu não consigo lidar com isso, e agora o que eu faço? Aí entra. Porque você disse que ele... Não diga que seu filho é. Assim, você é tão inteligente. Não, sabe o que você disse para o seu filho? Filho, você é tão esforçado. Que esforço, gente. Esforço. Tem até um vídeo no meu canal que fala assim, sobre brilhantes e esforçados. Gente, os esforçados têm mais sucesso do que os brilhantes. Porque o esforçado, ele não sabe, mas ele vai atrás de saber. Ele não consegue, mas ele luta para conseguir. Então, se tem uma coisa que nós temos que esperar dos nossos filhos e ajudá-los a ser, é esforçado. Seu filho não consegue fazer aquela lição, está complicado para ele, você fala, filho, isso é mesmo muito complicado. Mas vai, filho, enfrenta, faz o seu melhor, se esforça. Sabe? O filho caiu, né? A filha, bebê, sei lá, o filho caiu e se machucou. Muitos pais falam assim, não, passou. Não passou, gente. A dor tá ali. Tá vendo que aquela coisa que o pai fala parece que não bate com a realidade? Não passou. Vai passar. Vai passar, meu filho, vai passar. O meu filho tem uma qualidade que é assim, o meu filho é muito exagerado, sabe? Ele é muito exagerado, certamente porque eu também sou uma pessoa muito exagerada. Mas o meu filho, com esse exagero dele, ele às vezes ele faz assim um problema assim desse tamanho e vira assim, um problema enorme. E eu tentei várias técnicas de como ajudar meu filho a superar essas dificuldades. Até que eu encontrei uma que ele detesta, mas que funciona. Eu digo assim, meu filho, você vai sobreviver. Porque essa é a verdade. Aí ele corta o dedo, filho, você vai sobreviver.
E vocês sabem que o meu filho tem se fortalecido mais e mais nessa minha fala, de que ele vai sobreviver. Nossa, mãe, esse trabalho é tão difícil. Não, filho, mas continua tentando porque você vai conseguir. Vocês estão vendo a diferença entre a condenação, né? Tipo, você é burro mesmo, você não consegue, nunca digam isso. Você fala que seu filho é burro, ele vai ser burro. Se você fala que ele vai ser preguiçoso, ele vai ser. Então, você fala assim, não, filho, você é esforçado, filho, você vai conseguir. E aí vem um outro princípio também muito importante, não compara o seu filho com os outros. Esse também é um erro absurdo que muitos de nós comparamos. Ainda mais se tem 2 filhos, porque um filho gosta de estudar, por exemplo, e o outro não. Aí você fala assim, nossa, mas o seu irmão, não, ele é... Gente, isso é um crime. Isso é um crime, porque imagina você estar no seu trabalho, no seu emprego, você não está conseguindo fazer uma coisa, aí seu patrão vem e fala assim, mas a fulana aí do lado consegue, o fulano... Gente, isso não se faz, a gente não pode fazer uma coisa dessa com os filhos. A gente não pode comparar filho, porque nós, como pais e mães e avós, nós temos que aceitar os filhos como são, os netos como são, amá-los e empurrá-los para frente. Então, o que a gente pode fazer nesse momento? A gente fala, não, filho, não, filha, você vai conseguir, vamos lá, a mamãe está aqui. Não compara com outros, mas compara com ele mesmo. Aí você fala assim, você lembra quando você estava aprendendo a andar de bicicleta? Você lembra que você caiu? Lembra que machucou o joelho? Você não conseguiu? Você não... É isso, você vai conseguir de novo. Compara ele com a vida dele, a vida que ele teve, as experiências que você, como pai, mãe e avó ou avô, conhecem. Aí tudo bem, porque aí o filho, é verdade, eu consegui superar, eu vou conseguir também. A vocês que são cristãos e que conhecem algumas histórias da Bíblia, usem isso. Ô, filho, olha, você lembra, Davi? Eu tinha um gigante pela frente. O gigante do seu filho pode ser uma prova. O gigante do seu filho pode ser, né, os mais velhos, o encontro com uma garota ou com um garoto. Ou... Gente, todos temos gigantes, mas a nossa postura diante do gigante é que nos garante a vitória. Então, se eu tenho um gigante na minha frente, eu tenho um grande gigante cá entre nós, que é achar uma casa para mudar de casa, fazer caixas para mudar de casa. Isso me coça e me acaba. Mas esse é meu gigante. Ou eu fico assim, ai, coitada de mim, que eu tenho que fazer. Ou eu assumo essa postura de perdedora e sofro todo esse processo, ou eu digo assim, nada, minha casa vai ser melhor que essa, num aspecto ou no outro há de ser melhor, e a mudança há de ser rápida. A minha postura, minha motivação para enfrentar o meu gigante vai ser diferente. A mesma coisa com o seu filho. Use palavras de incentivo para o seu filho. Estamos na pandemia. Não, filho, vai passar. Porque quando a gente fala para o filho, a gente fala para nós mesmos também. Não, filho, vai passar. A gente vai sair dessa situação. Você está com problema financeiro? Não, vai passar, meu filho. Agora não vai dar, mas vai passar. Você tem um problema, seu filho tem um gigante, você está do lado do filho, como é que a gente pode resolver uma coisa dessa? E aí você ajuda o seu filho a encontrar uma saída. E isso é um treino que vai servir para o seu filho e para você mesmo. Para você mesma. É isso, gente. Uma outra coisa. Eu só tenho mais 2 minutos para falar. Para de exigir que seu filho seja perfeito. E para de sofrer porque o seu filho e sua filha não é perfeita. Sabe por quê, gente? Não existe ninguém perfeito. Não existe ninguém. Ninguém é perfeito. Não existe mãe perfeita, não existe pai perfeito, não existe educação perfeita. Não existe. O que existe é um aprendizado contínuo e tentativa e erro. Eu tenho um filho de 11 anos, eu estou aqui sempre, o tempo todo, eu e meu marido pensando o que fazer, como é que a gente vai dar a volta nisso, e assim é que a gente vai atrás. É um aprendizado, a gente constrói um percurso junto com os nossos filhos. Mas esses princípios que eu falei para vocês são fundamentais. Não diga que seu filho não quer, o que você não quer que ele seja. Não contradiga, mais um ponto importante, não contradiga o seu marido, a sua esposa. Se seu marido mandou seu filho fazer uma coisa, deixa ele fazer aquela coisa. Se a sua esposa mandou seu filho lavar a louça, não vá lá lavar, deixa ele lavar, porque é assim na vida. Se seu filho não arrumou a
cama dele, manda ele lá arrumar, tira o computador, desliga a internet, faz os recursos que você tem, mas o seu filho, ele tem, ou a sua filha, ele precisa seguir o caminho, tendo em conta que na sua casa existem regras e que quem manda na sua casa é você, não é o filho. Porque, gente, a casa onde vocês moram é de vocês, não é dos filhos. A casa onde eu moro, quem manda sou eu e meu marido. Porque o meu filho, ele vai crescer e ele vai embora. Ele vai embora, ela vai embora. Porque não é assim que até a Bíblia fala, né? O homem vai crescer e vai embora? Pois é, essa casa é sua. Quem manda nessa casa é você. E o serviço da casa pertence a todos que moram nessa casa. Meus queridos, eu gostaria, tem muita coisa para falar, mas não dá tempo. Mas eu gostaria de falar para vocês uma coisa. Me sigam. Lá tem o Instagram, tem Facebook, mas os vídeos, primeiramente, eu posto no YouTube. E assim nós vamos continuar essas conversas. Estão me falando aqui que as perguntas estão assim muito individualizadas, assim, de caso muito específico, que não serve para todo mundo. Então, eu vou sugerir para vocês que eu responda essas perguntas em privado, tá bom? Eu tenho aqui o contato de vocês, aqui, ou seja, no YouTube ou no Facebook, e eu vou lá e respondo para você em mensagem privada sobre a sua pergunta. Tá bom, gente? Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês e continuem comigo. Deixa eu lá ouvir o que a Márcia tem a dizer, então. Vamos lá, Márcia? Doutora, muito obrigada. Eu tenho certeza, assim, que todos gostaram. Anotei algumas orientações, né? E eu tenho certeza que Deus falou com você, falou através de você, porque é um momento muito difícil a qual estamos passando e que muitas das vezes a gente pensa de suprir as necessidades dos nossos filhos e muitas das vezes erramos, dando celular, tablet, liberando alguns jogos para que eles possam suprir essa necessidade. Mas, em nome aqui do Distrito de Oswaldo Frota, Manaus, gostaríamos de agradecer. Louvado seja Deus pela sua vida, doutor. Tá bom? Antes de fazer a oração, eu gostaria que você fizesse a oração final, eu gostaria de anunciar o ganhador da blusa B, tá? Houve alguns comentários também, tá? Eu tenho certeza que foi muito relevante para todos nós. Estou muito grata, ok? Então, deixa eu ver aqui quem foi que ganhou. Lá do Clube Pioneiros da Fé. O ganhador foi o Lucas Heitor. Parabéns, Lucas. Tá bom? O Clube Pioneiros da Fé depois entra em contato comigo para a gente combinar aí a entrega aí da mercadoria, tá bom? Prima, desculpa, doutora. Não. Pois doutora. Gente, nós somos primas. A minha mãe é irmã do pai dela. O senhor disse que está assistindo também aí. Eu vi, coisa mais linda, meu tio. Mas, gente, olha, desculpa, prima, você tem mais alguma coisa para falar? Não. Não? Tá. Então, deixa eu falar para vocês uma coisa nesse sentido do que a prima falou. Realmente, nós cometemos erros, mas tenham em mente uma coisa: cada um faz o melhor que sabe e que pode. Porque muitas vezes nós estamos tão cansados, que a gente sabe que a gente deveria agir diferente, mas nós não temos forças. Por isso, não se crucifique por conta disso, porque você vai ter outra oportunidade. Nós temos que ter em mente que o que os nossos filhos precisam é do nosso amor. E o nosso amor inclui noção de limites para que ele se sinta seguro e saber que você é forte o suficiente para segurar as pontas dele se falhar. Porque se você é um fraco ou uma fraca, o seu filho vai ser inseguro, porque ele não tem a quem recorrer.
E você, como pai e mãe cristão, avó cristão, vocês são representantes de Deus aqui na Terra, de amor, de bondade e de firmeza. Então, sejam firmes nos limites, sejam firmes na noção de hierarquia e deixar bem claro quem é que manda nessa casa. Filho tem que ter hora para sair, tem que ter hora para voltar, e você tem, sim, todo o direito de saber onde ele está. Por isso, não pensem naquela história de que invasão de privacidade. Não, coloca lá no celular do seu filho o aplicativo para saber onde ele está. Não é invasão, doutora? Não, é cuidado. E nesse mundo nós temos que ter cuidado. Saiba onde o seu filho está e com quem o seu filho ou filha está. E a outra última coisa que eu queria falar para vocês é assim, e também até um convite. Como com essa nossa vida, a gente às vezes se perde nessa coisa toda de cuidados, eu vou falar agora diretamente para as mulheres, muitas vezes nós não cuidamos da gente. A gente cuida de todo mundo, mas não tem tempo, não sobra tempo para cuidar da gente. E olha, queridos, como eu costumo dizer, minhas queridas, poço seco não dá água. Nós temos que lembrar da importância de nos cuidar. Por isso, no domingo que vem, às 2h no Brasil, 6h em Lisboa e Londres, e 7h em Alemanha, Itália, Bélgica, nós teremos uma live. Eu vou fazer aqui uma live com uma ginecologista e obstetra. E ela vai falar muitas coisas importantes para nós sobre como nós mulheres, devemos nos cuidar para não adoecermos, já que outubro é o mês rosa, o mês da prevenção ao câncer de mama e câncer de colo de útero. Por isso, não percam, domingo que vem, estejam comigo aqui, ou no Zoom, ou no Facebook, ou no YouTube, e participem dessa conversa, desse bate-papo entre mulheres. Homens podem assistir também, tá? Para vocês ajudarem suas mulheres, porque às vezes elas estão tão perdidas nas suas vidas, e cabe a você ajudar a sua mulher a lembrar, olha, você fez o Papa Nicolau esse ano? Olha, como é que tá? Você tem feito toque? Tá bom? Então, estão todos convidados. E, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Os meus contatos vão ficar aqui, para quem quiser anotar, tá bom? Vai ser colocado aqui o meu cartaz. Boa semana para todos e até domingo. Tchau, tchau. Tchau.